Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Bom dia, boa tarde. Eu sou o Gustavo, eu tô aqui com o Breno e com a Bianca, certo? Oi, gente. Nós somos todos jovens da IP Alpha, Igreja Presbiteriana Alphaville, certo? E estamos começando hoje o primeiro episódio do podcast. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast chamado... Somos. Exatamente. Mas por que somos? Por que a gente escolheu essa ideia, hein? Por que a gente escolheu essa ideia? Vou ler. 1 Pedro 2, 9 Você usou um versículo, então. Usei um versículo. Usamos um versículo. Usei um então. versículo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Exatamente. Muito bom a escolha desse versículo aí. Parabéns pra vocês, porque eu não teria pensado. Sua votação foi outra, fala a verdade. Eu não teria pensado nesse versículo aí. E realmente, ele tem um significado bem legal, em que nós temos... essa questão, tipo, nós pertencemos a alguém, nós temos uma definição. Quem nós somos, de fato. Nós temos essa identidade. E essa identidade é quem nós somos. Péssimo, Breno. Muito bom, não, muito bom, é isso mesmo. Nós somos. Exatamente. E qual que é a ideia aqui do podcast? A gente pretende estar trazendo sempre assuntos atuais, que a gente conversa diariamente, juntos, seja quando a gente está os jovens reunidos ou a igreja como um todo, e sempre tentando trazer um convidado, certo? Para a gente poder discutir alguma coisa, um tema bacana. Vocês provavelmente sempre vão ver um de nós três em pelo menos algum dos episódios, então vai ser comum que veja ou escute a voz Não que saímos temos os três aqui. sempre, mas a ideia é... Inclusive os três talvez seja essa única vez. Talvez. Poxa, adeus pra A vocês. gente Pra próxima, então. A gente precisa se revezar, né? Mas por que a gente pensou nesse podcast? Esse podcast a gente tem conversado, sonhado e planejado já tem uns bons meses pra esse dia acontecer. Que é verdade. Hoje quase não aconteceu por problemas técnicos. Mas enfim, rolou. E qual que é essa ideia aqui? A gente sente muita falta de... Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas... de escutar um podcast que é simplesmente uma conversa descontraída, um bate-papo entre pessoas cristãs, mas tipo, que tenha uma base bíblica, sabe? Que tenha tenha um conteúdo bíblico e que a gente sabe de onde essas pessoas são, sabe? As pessoas que estão ouvindo a gente sabem que nós somos presbiterianos, somos reformados e tudo mais. Eles sabem a nossa ideologia, sabe? Aquilo que a gente crê, enfim. Tem muito podcast cristão por aí que, enfim, não tem nem denominação e você fica meio... Sabe? Enfim, essa é a nossa ideia. A gente vai estar... a ideia é essa conversa informal de segunda-feira, não é? Toda segunda-feira. Perfeito, exatamente. Toda segunda-feira. É toda segunda-feira, pessoal. Toda segunda-feira. E aí a gente vai ter alguns quadros, alguns outros quadros especiais que aí a gente vai postando, mas enfim... A gente espera que vocês gostem. Se esse episódio não for bom, tenha paciência, porque o próximo vai ter um convidado que é muito melhor que a gente. Queremos o quê? Muito melhor que o Breno também. Temas Não, melhor polêmicos, que o Breno, a gente não vai ter. pessoal. Por favor, se vocês tiverem algum tema polêmico, um preletor da hora, se a gente conseguir, curte aí, 100 mil likes, Augusto Nicodemos, tamo junto aí. Hernandes Dias Lopes, ele é mais fácil trazer, que ele tá aqui E que fique claro, a ideia não é discutir teologia, não é vai ter expor, um preletor, ter um que o Breno falou, sermão. vamos trazer um preletor, não vai ter um porque preletor. se depender de mim, meu QI aqui de Mas a gente poder perguntar para essas pessoas coisas sobre a vida delas, testemunho de vida, Bater um saber papo um mesmo. pouco mais e conversar. E inclusive, esse é o que vai permear o nosso episódio hoje, certo? Certo. Vocês vão fazer perguntas para mim? Aí não posso. Não. Não, mas já que você começou, Breno, o que a gente queria compartilhar, assim, tipo, é a nossa história de conversão. Como que começou, quando que você encontrou Jesus, quando que sua vida foi transformada, cresceu na igreja, não cresceu. Que eu acho que, tipo, eu, particularmente, quando tô ouvindo podcast, eu gosto... Se é um podcast cristão e tal, acho que é uma coisa que a gente gosta de saber sobre aquela pessoa que a gente tá ouvindo, sabe? Quando começou a sua história com Jesus? A minha história é bem... Ela envolve o amigo Beloto? Não. Amigo Beloto? Beloto, amigo meu. Manda um abraço pro amigo Beloto. Saudoso abraço.
Mas a minha história de conversão não é aquelas histórias, tipo, nossa, meu pai era traficante, eu tava nas drogas. Não é aquela história que é boa pra, tipo, culto de fogueira, que todo mundo chora. Porque, na real, a minha família, ela é cristã. Se eu falar sempre foi cristã, né? Fica meio estranho essa frase. Família toda ou só seus pais? Não, a família toda. A família toda em si. E, principalmente, os meus pais, eles eram... Então, eu sempre convivi na igreja. Sempre convivi. Desde pequenininho mesmo, eu convivi na igreja. Então, eu sempre tive essa experiência de escolinha dominical. Aí, eu tava lá no culto de adultos. Aí, eu não entendia nada e boiava. Aí, eu queria... ir embora mais cedo. Eu sempre cresci na igreja, pintava... Sempre cresci na igreja. Sempre cresci na igreja. Essa aí é interna do nosso pequeno grupo. Exato. Tem até uma figurinha. Eu pintava sempre a Arca de Noé lá, quase caía na piada. Ai, quantos animais tem na Arca de Moisés? Eu sempre caía nessa, assim. Você vem nessa igreja desde sempre ou você foi de alguma outra antes, Não, Breno? então, eu era lá de Osasco. Aqui é a igreja presbiteriana de Alphaville. Estamos em Alphaville. Mas lá você frequentava alguma outra igreja? Presbiteriana? Frequentava. Não presbiteriana. Era uma... Eu não sei a denominação, mas chama Carisma. Ficava perto do meu colégio, que era um colégio católico. Era do lado. E eu lembro que eu ia bastante acampamento quando eu era criança. Eu tinha meus 10... dos meus 8 aos 12 anos de idade. Eu lembro que a minha conversão foi justamente aos 12 anos de idade. E foi engraçado, porque... Engraçado não, ninguém vai rir Acampamento? aqui. Foi em acampamento? Foi em aconvemento. Foi na acampamento. fogueira. E não tem fogueira. Você jogou o gravetinho? Não Você tem não jogou o fogueira. gravetinho? Cara, do jeito que eu sou magro, quase que me arremessavam. Me confundi com o graveto. Mas é nessa, porque eu sempre ouvi de Jesus, de Deus, sempre ouvi. Infância inteira. E aí eu lembro que uma vez eu tava acampamento, né? Tinha 8 beliches lá, cada beliche 2 crianças lá, e tinha um tio lá que era, de 17 anos de idade. Era bem engraçado. E aí ele tomava conta da gente e tal. E eu lembro que de noite, assim, tardão, porque criança é vida louca, quer tentar ficar... Vida louca. Criança... Não, Breno, você é vida louca. Não é, Nem toda mas criança é bizarro, porque ela se esforça a dormir até tarde. Dormir não, a ficar acordada até tarde. Isso, acordada até tarde. Aí, tipo, dá 11 horas já tá morrendo. Aí, agora a gente que é adulto vê que tá 11 horas, a gente... Não, Pelo amor de Deus, Tô precisa perdendo dormir. tempo de exato, sono. tá lá no alarme lá, vai despertar daqui 5 horas. Cai aquela lágrima, assim. Então, aí eu tava lá de noite, aí eu não conseguia dormir, tinha uma coisa me incomodando, assim, me incomodando, sei lá. Não era voz da cabeça, tá bom, gente? Você não tava louco. Não, meus testes estão todos em ordens aí, minhas injeções também estão todas boas. Será? Eu não confio muito, não. E aí eu tava incomodado e eu comentei lá, eu fiquei de pé lá, imagina, no meio, dormindo, e tinha um moleque de pé, assim, magrelão. Aí o líder lá do quarto lá, o líder do quarto, ele levantou, também perguntou se eu tava bem, falou que tava achando meio estranho, sei lá. E ele, vamos lá fora então. Aí sentamos, ele começou tipo, Breno, você crê em Jesus? Aí, pô, era Isso era da igreja em Osasco ainda. Isso, mas não era acampamento daquela igreja, era outra, chamava MAB, um acampamento. Ah, você foi no MAB, que legal. Espetacular aquele acampamento. E aí, Sempre quis ir no MAB, mesmo, cara, assim, eu só comecei a vir na igreja depois de jovem, mas sempre soube que tem as temporadas de jovem, eu sempre quis ir. Mano, é muito da hora, Eu vale imagino, a pena. É uma semana. Mas você já foi muito alguma bom. de jovem? Você só ia quando criança? Só é quando criança. E aí lá, ele, meio do mato, né? Aí, aquele céu estrelado, ele falou, quem você acha que criou todas essas coisas, você crê nisso? Aí, do nada, gratuitamente, eu comecei a chorar de graça, assim, gratuitamente Legal. mesmo. E aí, oramos juntos lá e cá estou. E aí, Até hoje. E aí, pouco tempo depois, né, final do ano aí, que eu me mudei aqui com 12 anos de idade, eu mudei aqui pra Alphaville, fiquei procurando igreja aqui por 1 ano. E aí aí eu me achei aqui em Alphaville, meus pais, porque eu não dirigia na época. Exato, criança toda independente, 12 anos de idade.
Aí meus pais sempre priorizavam uma igreja que tinha uma boa escola bíblica. Sim. Uma boa escola bíblica. Porque também para os pais é complicado, né? Você tá querendo assistir o culto, a criança tá lá e é bom essa formação. E de todas que aqui na região, na época lá, a melhor que tinha era aqui a presbiteriana, que é do lado de casa aqui, melhor ainda. Pertinho, melhor né? Sua ainda. casa aqui do lado. E cá estou aqui. Esse é meu trajeto aqui de conversão. Então, não me envolvi com drogas. Não, eu vou me A não ser paracetamol. Muito E bom nem esse aí remédio. depois disso, tipo, não teve um desviozinho do caminho, assim, na adolescência, não? Vários até hoje, né? A gente, tá- Semana passada. a gente chamou o Breno aqui porque a gente Semana queria passada. falar em público, assim, pra todo mundo, que a Não, gente mas, precisa ó, de exortar. mas é interessante porque eu só comecei a estudar com afinco a Bíblia foi no... Ó, eu estou com 24 anos de idade. Eu comecei a estudar com afinco com meus 19 anos. Então, dos 12 até os 19, eu era só um menino Imaturo que na vinha fé. pra Frequentava, igreja. você só frequentava, era Isso, isso. eu frequentava, esquentava o banco. Não, mas é engraçado. Eu ia nas aulinhas certinho, tanto que eu fui batizado acho que com 15, 16 anos, a profissão de fé. Não, acho que é questão de maturidade mesmo. É. Não era uma fé madura, assim. Exato. Eu não, pela tipo, idade. não entendia que nem a gente tem os princípios, tem a nossa doutrina. Eu não era, tipo, muito apegado a isso. Então, tipo... Mas eu nunca fui um cara, embora eu seja todo engraçadão aqui, o pessoal tá me de alguma maneira, mas eu nunca fui tão desinibido, assim. Então, eu nunca fui tão zoeiro. Eu era o garoto que sumia no mapa. Eu ficava assim... Ficava escondido, Quietão. falava com ninguém. Não, eu era mó quietão. Eu te conheci na transição. O dia que você falou assim, vou virar da zoeira. Aí você me Conta conheceu. aí a história de vocês, quando vocês conheceram, que eu sei que é É boa. uma história linda. É uma história linda. Você vai É uma gostar. história de amor muito bonita. Conta aí, Branco. Eita, nós. Não, na verdade, eu não sei se você lembra como foi, mas a primeira vez que a gente conversou foi porque eu ia no acampamento da UPA aqui, acho que foi em 2015, se eu não me engano. Quantos anos eu tinha nisso? Não lembro quantos anos você tinha. Faz as contas aí. 96, 2015? Eu não sei. 21 anos? Mas, assim, eu lembro Só que, tipo... isso que vocês se conheceram? Não, pera, o cálculo tá errado. Tá bem errado, Aí. são Ó, 6 galera, anos atrás. Eu sou de 6 anos 6 atrás. anos Branco. atrás. Tem quanto agora? 18. 18 anos. 18. Eu acho até que na época você ainda Acho devia que ter é menos 17. ainda. Você Isso, devia ter uns 17. e meio. Isso. Que era, enfim, a gente ia pro acampamento da UPA e você ia mais ajudar do que ficar só como Acho que eu acampante, tava né? entrando na puberdade nessa época. E eu lembro que, tipo, eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. E aí eu falei assim, eu vou pro acampamento. Na verdade, eu conheci um garoto aqui da UPA também. Só que ele não ia pro acampamento. E aí eu lembro que eu tava sozinho numa UPA. Eu falei, eu vou pro acampamento. E isso numa roda que a gente tava com uma galera que eu já conhecia, que estudava junto comigo no Mackenzie. Eu não sei se você lembra ali a Sossô, a Lu Secar. Lembra dessa lembro. galera? A Lu Secar é mais novata. Novata não. Não, mas ela presente tava com a gente. junto nessa roda aí. Novata. Eu ia falar nova, só que não. Ela não é Só que, nova. tipo assim, e aí você me conheceu ali e a gente não tinha nenhum outro amigo. Não sei se você tinha algum amigo. Não, pior que eu não tinha. Pior que foi engraçado. Porque eu me mudei aqui com 12 anos de idade. Aí até os 18 você não tinha um amigo? Não, era porque eu me mudei. Não tinha um amigo peloto. Não, O amigo peloto ainda não existia? Ainda não. Entendi, Nasceu tá. depois. Mas eu me mudei aqui com 12 anos de idade e eu ainda estudava lá em Osasco. E meu pai sempre me ensinou uma coisa assim, Breno, quando você entra em um lugar novo, assim, você fica na sua. Mas a Você frase... ficou uns anos na sua, né, Breno? Exato. Não, Deu até- uma... é Até uma se frase. soltar. Como é que é? Boi estranho no pasto é vaca. Fica na sua. Fica lá quietinho, numa boa. Mas assim, eu sei que você conhecia outras pessoas da igreja, só que você não tipo... Eu não lembro direito, vê se eu tô lembrando. Mas você não andava com ninguém, assim, regularmente, tipo... Não, eu andava, só que nem os meninos, que nem eu não fui acolhido pelos meninos e tal. Porque era da mesmo grupo e tal, do mesmo colégio. E como eu era de colégio diferente, eu não tinha papo com ninguém. E aí umas meninas muito bondosas me acolheram. Só que foi engraçado, porque, tipo, eram 7, 8 meninas. E elas me chamavam pros rolês delas, assim. Os rolês... Cara, Vai arrumando um pouco a história Vamos repetir mesmo. um momento da sua Cara, conversão? ok. cara, Ok. era engraçado. Eu sumia. 7 mulheres, eu lá no meio, eu já era tímido. Tipo, Não dava pra falar muito. Não, e elas falavam do tipo, ai, mas tal menino é tão bonitinho. Eu, tipo,
Ah, foi aí que começou Mano, tudo, então, Breno. Pode ser. Tá, mas e a história que vocês conheceram? Não, então, mas isso foi Aí numa ele veio me roda. salvar, o primeiro menino que eu conversei. Eu na não igreja. conversava com ninguém, não conhecia ninguém, o meu único amigo não ia pro acampamento. Aí você foi lá falar com o esquisito. Não, aí a gente tava Ficava na com a roda com essas meninas, porque elas Foi. estudavam comigo, então elas estavam conversando comigo, perguntaram, você vai no acampamento? O Breno chegou junto com elas ali, conversando também. Ah, você vai pro acampamento? Vou, também vou. E foi. Eu cheguei pro Deque, que elas me estavam atrás, eu abracei ele. Me salva, me salva. Foi tipo isso. Tipo isso. Não, foi tipo brincadeira, isso. vamos todas as minhas amigas aí. Muito obrigado por terem me recebido aí. Então, gente, acolham as pessoas novas. Faz uma diferença que vocês não fazem. É viu? isso. Aí, Faz uma se diferença. tivessem te acolhido antes, você não teria ficado tantos anos sem nenhum amigo Exatamente. próximo ali. Enfim. Ele não tivesse, Muito sabe? Coisas obrigado, assim. Deque. Muito obrigado. Isso, tem que... Cadê o Alquinho agora? Mas e a sua história? Conta aí. A minha história é um pouquinho longa. Totalmente diferente da do Breno. Ah, ele é da droga. É Ele. bem- A cara dele. Não, na verdade não. A minha família, ela era católica, né? Então, a gente... Antes eu morava em Santo André, naquela época a gente não frequentava nenhuma igreja. Apesar disso, meu pai fez... Eu não sei se meu pai fez catequese, Nossa, Santo primeira André é comunhão, longe, essas mano, coisas. não é por Santo nada, André é não. longe. Santo André é longe. louco. Mas futebol não é longe não, meu filho, que vai Não, todo sábado. Prioridades. Prioridade. Mas a minha mãe fez catequese, fez primeira comunhão e tudo mais. Então, eu nasci numa família originalmente católica. Só que assim, éramos católicos naquelas, né? A gente não era praticante, a gente mal ia. Não dá nem pra dizer que eu ia uma vez no ano, assim. Eu não sei se eu ia uma vez no ano. E aí, os meus pais tiveram uma fase de querer começar a ir numa igreja evangélica, isso ainda em Santo André. Na verdade, eles iam em São Bernardo, só que lá tudo é pertinho, né? E a gente ia, não. Eles começaram indo, era uma igreja neopentecostal. Amém. Era uma igreja, assim, muito diferente do que a gente está habituado hoje. E eu lembro que, assim, a minha família, por ser muito católica, tinha uma rixa muito grande com quem era evangélico, assim. Então, meus pais não contaram de cara, assim, a gente A sua família é muito católica, tipo, tirando seus pais, tirando a sua casa, né, na verdade. Isso, não, todo mundo era muito católico, inclusive os meus pais ainda eram, eles estavam indo pra conhecer, sabe? Só que, tipo, do resto da família, eles eram mais praticantes, então eles eram mais rígidos, eles tinham um certo receio com quem não ia na igreja católica e em qualquer outra, né? E aí, então, meus pais começaram a ir escondidos, tanto é que eles iam falando que minha mãe ia fazer um curso. Ela tá indo pra um curso e tal, e aí meu pai levava, em teoria, né? Ficava esperando ela lá pra depois voltar com ela, dava carona. Só que enquanto isso, eles estavam na igreja, eles não estavam num curso, né? E aí, um dia eu descobri, porque, tipo, uma mentira dessa não se sustenta Por muito tempo. É, Tipo, exato. o curso uma hora tem que eu acabar, né? O ficava, curso vai tipo, durar 10 anos. Eu perguntava assim pra minha mãe, mas você tem prova? Aí ela, Tá aprendendo o quê? Tenho prova. Aí eu, mas como que é esse curso? Tipo, eles te chamam lá pra fazer coisa Nisso na você lousa? já era, tipo, adolescente, pré-adolescente, assim, Eu né? tinha uns 12 anos já. Nunca 11 pra 12 anos. pergunte quanto tempo falta pra acabar um curso. Tem um amigo meu, cara, que era assim. Não se perguntem. E aí, quanto ele tá pra formar? 2 anos, beleza. Dava 2 anos. E aí, a formatura então? Mais um ano. Não, cara, você pergunta Mas pra é pessoa mesmo. assim, tipo, quando você entrou na faculdade? Tal ano. E é isso, que basta, tipo, se contentem com Essa essa pergunta é resposta, melhor sabe? do que o Tipo, resto. não é quando você se forma. Gente, dói, dá uma dor, menos sabe? se for bonitinho, né? É. Mas aí o que aconteceu? Eu ficava fazendo essas perguntas, e pra vocês terem uma noção, eu perguntava assim, mas você ia pra lousa lá na frente fazer exercício lá, como que é esse Ia curso, pra gente? lousa. Eu era uma criança. E aí, olha só o nível da coisa. Minha mãe falava, sim, hoje eu fui pra lousa. Por quê? Porque lá eles tinham um momento na igreja que era um momento de revelações. Aí, às vezes, eles apontavam assim pra alguém na igreja, você aí, Deus tá me mandando te dar um recado. E aí, às vezes, chamava a pessoa lá na frente pra dar o recado e não sei o quê. E aí, isso era lousa. E esse era o ir pra lousa. Então, quando minha mãe chegava pra mim e falava, hoje eu fui chamada lá na lousa, significava que ela tinha sido chamada num momento desse. Caraca. Pra vocês verem. Caraca. Enfim, só que essa mentira chegou um momento que caiu, eles me contaram, falaram assim, não, a gente tá indo numa igreja, e eu fui junto. Eles sabem hoje dessa história? Sabem, Então não, tá sendo sabem mesmo tudo. descobrir agora. Não, eles sabem de tudo, sabem de tudo. Eles me contaram. Só que aí o que aconteceu foi que eles falaram, vamos com a gente, né? Fui pra igreja, fui conhecer e achei horrível. Eu falei, esse lugar não faz sentido.
era uma igreja, eu não vou falar da denominação especificamente, mas era uma igreja que não explicava nada. Tipo, tinha muito mais momento de expulsar demônio, tinha muito momento de louvor, mas não tinha. O momento da palavra era muito confuso, não dava pra entender Você o que fala estava mais de acontecendo. demônio do que de Deus. Você falava muito mais de Da hora, hein? demônio, não sei o quê. Da hora. Nossa, e eu não entendia nada, eu era uma criança e eu inclusive tinha medo, porque às vezes eles chamavam as pessoas lá na frente e falavam, Sobe vou aí, expulsar o Beuzebu. demônio. Eu ficava morrendo de medo, tipo assim, gente, o que tá acontecendo com aquele povo? Então eu fui tomando uma atitude de ir muito longe da igreja, tipo, gente, eu quero ficar longe disso aqui, isso aqui pra mim não faz o menor sentido. E aí eu entrei numa fase conturbada da minha vida, que é aquela fase de As adolescente, drogas. que não é a fase das drogas, A mas... história da Drogas. boneca vai entrar? Não Que ela é tem. da A hora? história da boneca é boa. Posso Ela é contar da a hora. história da boneca. Vai, continua, vai. Do que? Continua. Quer a história da boneca? Não, Das conta a história drogas, da boneca. das drogas. Não, é só pra, tipo, situar. Só pra situar, assim, melhor, tipo... O nível de O nível, coisa? o Tá nível, bom. o nível. A gente tinha uma... Fazer um parênteses, então. Tinha uma boneca em casa. Eu já te contei essa história, Breno? Eu acho que eu nunca te contei. Não, por quê? Tinha uma boneca em casa que era uma boneca da Mônica. Ai, você tinha uma boneca. Não, a minha mãe tinha essa boneca. E ela tinha um olho, tipo, gigantesco, bem de mangá, assim, sabe? Anime. a Sei, boneca sei. da Mônica, A normal. boneca da Mônica. Só que pode. assim, era muito estranho, porque minha mãe deixava ela em cima da cama, essa boneca. Toda vez que eu ia no quarto dos meus pais pra fazer qualquer coisa, quer eles estivessem lá ou não, eu sentia que aquela boneca tava me olhando. Gente, aquilo era bizarro. Eu olhava pra aquela boneca e falava, aquele olho tá, tipo assim, focado em mim, socorro, o que eu faço? Nessa igreja que a gente foi, depois que meus pais me contaram pra uma outra pessoa dentro da nossa família também. Então, foi aos poucos, assim, a gente contando a verdade e tal. E essas igrejas, eu lembro que na época a pastora, ela sempre ia fazer uma visita na casa dos novos membros. Então, depois que meus pais contaram pra todo mundo, passou a ser viável a pastora ir em casa. Só que quando ela vai na sua casa, ela ia na sua casa apontando, tipo, olha, ali tem um demônio. Atrás do Olha, armário tem um demônio. Ali exatamente, entendeu? É. E, tipo, eram uns negócios meio assustadores, assim. E essa Mônica teve um dia em específico que, assim, eu creio que lá tinha um demônio, eu tenho certeza. Porque, olha só, teve uma vez Tem um eu demônio fui... debaixo da cama. Eu fui entrar no quarto dos meus pais e ela tava em cima da cama. Aí eu olhei pra ela e ela tava me olhando. E eu fiquei, gente... Ela tava sentadinha assim, sabe? Olhando pra mim. E, tipo, detalhe, normalmente ela a porta ficava do lado da cama. Então, pra boneca tá me olhando, é porque ela tava literalmente virada na direção da porta. Aí eu fiquei meio assustado, falei, minha mãe nunca deixa essa boneca assim. Peguei a boneca e joguei pro outro lado da cama. Deu um chutão. E eu né? tava indo no banheiro buscar um negócio que minha mãe tinha pedido. Aí eu deixei ela do outro lado da cama, tipo no chão, ou seja, não dava pra eu ver a boneca, ela não podia estar me olhando. Fui pro banheiro pegar o que minha mãe tinha me pedido. A hora que eu voltei, a boneca tava em cima da cama me olhando. Que saudável, cara. Que saudável. Caraca. Era uma Eu fiquei, boneca... tipo, Gente, eu saí correndo do quarto, desesperado, e, enfim, deixei luz acesa e tudo. E aí, quando essa pastora foi em casa, apontando pros demônios, tipo, em todo lugar ela apontava um demônio. Minhas cartas de Yu-Gi-Oh!, meus livros do Harry Potter. Não, fizeram isso Queimou comigo tudo. também. Queimou tudo. Mas quando ela entrou no quarto e viu a boneca, a mulher ficou branca, assim, ela ficou pálida. Ela falou, Caraca. meu, Tava eu preciso queimar essa boneca agora. Foi a Isso primeira aí. coisa que ela queimou, foi a primeira Gustavo coisa que ela super deu fim. comemorou, obviamente. Comemorei Sim, muito. exato. Ali, assim, eu posso ter duvidado de qualquer outro momento, mas naquele momento eu falei, gente... Foi bem real. Aquela boneca ali eu tenho certeza que tem um demônio, que bom que Caraca, foi velho. queimado. Mas, Volta enfim, pra adolescência. esse era o nível da igreja, né? Só que isso me dava medo, não era um negócio que me chamava atenção, Imagina, com 12 entendeu? anos, tipo... Não sei. Não, É que eu não tive... independente, 12 anos de idade. Até hoje, se eu for lá no meio. Mas não, imagina uma criança, tipo, 12 anos, a pessoa que não tem nenhum contato com o evangelho, assim, e tal. Você chega numa igreja assim, assusta um pouco. Não, Aí é péssimo, você tem uma péssimo. boneca dessa na sua casa, tipo... E o pior, eu ainda sempre fui aquela criança tímida, tipo o Breno, assim, sabe? Então eu não conseguia, quando eu tava na igreja, eu não me sentia bem com a galera, enfim. Eu queria a distância daquela igreja, entendeu? Então eu não conseguia aprender, eu não entendia o que eles falavam, eu nunca havia ouvido falar sobre Cristo, eu não sabia o que ele tinha feito. E aí, na minha adolescência, eu tive um ápice de ir contra Deus, né? Por que aconteceu? Meu momento rebelde, conheci uma garota, comecei a namorar. Aí o nome da droga aí. Achou o nome da droga. E assim, essa garota, ela
fez muito parte da minha vida. Pô, adolescente não sabe o que tá fazendo, se dedica totalmente àquilo. Enfim, a gente era um namoro meio à distância, porque ela morava longe. Pra eu chegar lá era tipo. Web namoro? Era quase Nessa isso, só que na época era mó ruim, porque Era não tinha MSN, WhatsApp. né? Você MSN. fundou o web Nem namoro, era, a gente cara. usava a mensagem mesmo. no Ah, celular. SMS. Nossa, Não tinha gastava- WhatsApp e tal, era mó caro, mano. Mas o que aconteceu? Ela era cristã. E assim, ela era evangélica. E ela era a típica cristã que a gente conhece, que a gente vê na igreja, sabe? Ela dava aula de EBD, ela dava aula de EBD para criança, ela fazia parte Bem do Ministério de envolvida. Louvor. Ela era muito envolvida, entendeu? Ela dava aula de balé para criança também, que era uma parte da igreja, assim, um negócio para comunidade e tal. Que, meu, ela era um exemplo de cristã para mim. Então, o que aconteceu? Eu olhava para ela como, tipo, isso é ser cristã. E o relacionamento que eu tinha na minha igreja, eu não fazia ideia do que era ser cristã. Então, ela se tornou a minha referência do que é ser cristão. Só que o que aconteceu durante o nosso namoro, teve uma época quando a gente tava lá pros 11 meses, alguma coisa assim, foi bastante tempo, e ela me traiu. Ô, louco, cara. Ela me traiu e ela veio e me Caraca. contou. Ela me contou. Ela falou que Relaxa, tava... um homem sem chifre é um homem desprotegido. Então, pois é. Ô, Breno. Eu espero que não tenha mais chifres. Exato, não vai ter. não. Mas aí, o que aconteceu? Calma, onde que eu tava na história? Que ela te traiu. Isso. Chifrou. Muito bom. Muito bom não, muito ruim. Muito bom, muito bom. Uma parte muito boa. Muito bom por terem me lembrado, obrigado. Mas ela me traiu e aí eu fiquei com um ódio de verdade, assim. Eu falei, De gente, crente. se isso é ser crente, a última coisa que eu quero é ser crente. Porque, Isso mano, você tinha olha quantos anos? isso. Eu tinha 12 15. anos. 15 para 16 já. Então, assim, pra mim eu quero a maior distância possível. E aí eu realmente me distanciei da igreja. Meus pais, eles sempre foram, assim, eles sempre me ensinaram muitos valores que vinham da igreja católica. Então, eu não era um cara que vivia, tipo, na bagunça, assim, sabe? Eu tinha muito uma coisa de, vou ficar na minha e tal. Então, não fiz muitas besteiras. Fiz algumas depois desse distanciamento. Assim, quero viver longe de Deus e não sei o quê. Mas eu fui muito, muito pra longe, assim. E aí, o que aconteceu? A gente se mudou aqui pra Alphaville também. Meus pais, como frequentavam uma igreja cristã que eu não gostava muito, o chefe da minha mãe recomendou pra ela essa igreja, que é a IP Alpha. Falou, vai lá, uma igreja boa, lá eles ensinam bastante. Que você ele vai era aprender daqui, muito. né? É daqui. Ele é daqui até hoje. Aí ele falou pra gente vir pra cá. Então, a minha mãe, ela veio, meu pai veio, e eu comecei a frequentar aqui, forçado. Eu era obrigado, porque pai e mãe mandam e a gente vai. Exato. Eu lembro que pra vir na UPA, eu era literalmente arrastado. Era tipo, não, você vai de qualquer jeito e vem pra cá. E aí, o que aconteceu? O ponto, assim, eu fui fazer uma viagem, e aí nessa viagem eu conheci uma outra garota. E essa garota namorava. Só que eu não tava nem aí pra nada. E aí eu fiquei enchendo o saco dela a viagem toda. A gente tava num resort. Lins, você foi pra Lins recente, né? Pô, espetacular lá, hein? É muito Lá bom, é muito bom, lá é gostoso. Tava lá, você não sai do resort, você não faz nada fora, né? Você Peguei faz uma tudo lá corzinha dentro. legal lá. Será que dá pra ver? Não, acho que não dá pra ver essa Breno, acho que corzinha. não dá. Mas como você fica fechada ali, você não sai. E tudo que você faz é com Lá dentro. com as mesmas pessoas lá dentro. Então eu fiquei enchendo muito o saco daquela garota, ainda que ela namorava. E eu era um demôniozinho. Como assim, enchendo o saco? Você Porque ficou eu queria com- ficar com aquela Insistindo, garota. Ah, pensei que era, Breno? sei lá, tá contando Não perturbando, piada de... cutucando. Não, é cutuca. tipo Não. Piada de ficar pontinho, insistindo. Era Sei ficava lá. insistindo, porque eu Ah, queria ficar tá. com ela. Ela, tipo E o assim, namorado não tava o lá, namorado né? dela não tava lá. Eles namoravam fazia uns 5 anos já. Danado, cara. que Pois é, danado. complicado. É. Só que, e aí eu fiquei um verdadeiro demôniozinho na cabeça dela, tipo, perturbando. Esse namorado seu não presta, ele provavelmente tá com outra enquanto você tá aqui. Fica comigo e tal. E no fim a gente ficou e tudo mais. Só que aí na minha cabeça foi tipo, eu não sou cristão. A garota que eu achava que era cristã, que era um exemplo, ela me traiu. Eu que não sou cristão, forcei alguém que também não é cristã, menina, não era nada, a atrair o namorado Fazer dela. a mesma coisa que fizeram com você. E aí a minha cabeça ficou assim, em choque, tipo, meu, o que é isso? E quando eu voltei dessa viagem, eu teve um encontro de adolescentes, numa sexta-feira, que a pregação foi muito sobre relacionamento. E aí nessa pregação, no fim dela, eu não lembro o conteúdo da pregação em si, mas no fim, o pastor falou muito
sobre qual era o propósito do relacionamento, por que que a gente ficava, por que que a gente buscava alguém. E ele, no fim, confrontou, tipo assim, olha, se você é alguém que vive uma vida de querer ficar com as pessoas, sabe, se você se entrega a paixões e não sei o quê. E aí ele explicou todo o evangelho, dizendo para mim que a minha vida não era para aquilo, que Cristo tinha uma vida diferente para mim, que ele queria algo diferente. E eu entrei em parafuso, falei, caramba, como assim? E o desafio naquela pregação foi para mudar de vida. Eu falei, eu quero muito isso. E no dia seguinte, e aí tem um texto que eu gosto muito, que é o de Eclesiastes 11:9, se eu não errar de novo, que fala assim, né? Teve uma EBD em cima exatamente desse versículo, dizendo, alegra-te, jovem, na tua mocidade, segue os caminhos que agradam os teus olhos e o teu coração, mas sabe que de tudo Deus te cobrará sobre o que você fez. E aí teve toda uma EBD em cima desse versículo, logo na sequência daquela pregação, e eu tinha entendido que a minha vida não era para eu me entregar a paixões, não era para eu viver Diga no não às mundo, drogas, não era Proerd na veia. mas que Cristo tinha alguma coisa melhor para mim, que era uma vida nele. E aí eu comecei a procurar entender mais daquilo. Então daí para frente fiquei na igreja, comecei a frequentar de verdade, parei de vir arrastado para a igreja, parei de vir arrastado para a UPA, porque eu queria descobrir o que era aquilo que estava acontecendo. Isso foi, eu já tinha 16, estava quase nos 17. Não, isso, estava bem quase nos 17. E aí eu te conheci. Patati, Foi logo na sequência. Eu falei, pô, quero ir pro acampamento dessa igreja. Nossa, e aí eu conheci você. Foi assim. Aí ele conheceu o Breno e falou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não, Precisa ir eu embora. era de boa ainda. Vou procurar outro lugar. Eu aprendi a ser mais desinibido na época da faculdade. Por Porque eu era representante de classe, odonto, né? Era 70 pessoas. Quase nada de homem. 10 homens e o resto de mulher. Só mulher, não. Vai resolver o problema de 60 mulheres. Aí eu aprendi a ter que comunicar com mulheres. Aí eu tive que quebrar essa coisa, tipo, oi, tudo bem? Tá bem. Mas enfim, foi isso. E aí, acampamento Legal. bênção só não foi mais bênção do que o acampamento de 2020, né? Glória a Deus. Pra quem vocês não sabem aqui, ó, mas os dois pombinhos aqui não são mais tão pombinhos. Como assim? Porque vocês já estão namorando. Os pombinhos é quando eles estão, tipo... Tá bom. É isso pra você, pombinho, hein? Agora são, tipo, gansos que vão juntos, assim. Tá bom, muito Entendi. bom. Muito bom. Nossa, péssimo, Bruno. Digievoluíram. Péssimo. Digievoluíram. Legal muito que o bom. The Keck saiu das drogas. Assim. Saí. A Bianca, por outro lado. O engraçado, Não vem, não. o engraçado é que você já escutou essa história, já. O quê? Não, mas é que eu tenho uma memória muito ruim. Vocês papeavam isso Então- quando vocês estavam... Sim, quando a ele gente tava dando em conversou cima de sobre você? isso. Sim. Dando em cima. Agora Não, sim, a gente conversou sobre isso. A gente sentou um dia, ele me contou a história dele e eu contei a minha, porque eu acho que é importante entrar num relacionamento com isso bem claro, assim, sabe? Você também tava A nas pessoa drogas, que você então? tá se relacionando. Não, Jesus me libertou. É graças- pior? É pior, calma aí que eu já conto. Caraca. Mas é importante, assim, você entender que a pessoa teve um passado e a pessoa carrega marcas do passado que ela teve, entendeu? Então, é importante, Inclusive, assim, você fazem conversar muita sobre isso. diferença, né? Tipo assim, principalmente pra entrar num relacionamento, se eu não contasse isso pra Bianca, já pensou ela Exato. descobrir essas coisas Não, depois? e tem mais coisa, tem, tipo, detalhes, Não, assim. tem- eu sei tem mais muito coisa, mais. Tipo, eu sei detalhes Tem mesmo, o assim, período que são muito importantes. perturbador ali. Tipo, esse período do chifre dele até ele, tipo, se converter, teve muita coisa, Teve entendeu? muita coisa. Teve muita coisa. Tinha uma época que ele trabalhava naqueles buffets de festa. Ficava fazendo dancinha. Teve, engloba esse período aí que ele dançava essa em parte buffet, deixa tipo... pra outro dia. Não, mas a minha, eu cresci na igreja presbiteriana de berço. Meus pais cresceram na igreja presbiteriana também. Meus avós cresceram na igreja presbiteriana. Então, a minha família toda presbiteriana. Cresci na igreja, numa igreja pequena, na zona leste de São Paulo. Enfim, e eu era uma pessoa muito ativa na igreja. Minha família sempre foi muito ativa dentro da igreja. Então, eu era filha de presbítero. Quando eu nasci, meu pai já era presbítero da igreja. Então, eu era tipo assim, a criança certinha, a menininha. Sabe? Aquela que não faz nada de errado. Eu era uma criança terrível no sentido de ser arteira, assim, sabe? Mas sempre fui muito
com relação à vida cristã, assim, sempre tive uma vida cristã mesmo, de fato, um relacionamento com Deus, assim. E eu nunca tive nada... não vou dizer que eu não tinha deslize, porque eu era pecadora, continuo sendo. Nossa, Mas... e como? Ai, menina perfeita, menina perfeita. Mas não tinha, assim... nunca aconteceu nada. Eu nunca me relacionei com alguém, muito menos com uma pessoa não cristã, enfim. E aí chegou a época da faculdade, obviamente. E aí, gente... Um período... eu acho que todo mundo, assim, passa por alguma... Não, a mamãe diz que eu não sou todo mundo. Ah, Breno. Passa por algum período, assim, na vida. E o meu foi logo quando eu entrei na faculdade. Mas é engraçado isso porque durante a minha adolescência, infância e tal, quando eu via as pessoas contando, tipo, a história de conversão delas, eu era criança, adolescente e tal, e eu não entendia muito bem isso, porque eu falava, gente, qual que é a pra quem minha... nasceu na igreja... pra quem nasceu na igreja, muitas vezes você não tem um dia da sua conversão, Você sabe? sempre conheceu, você sempre soube. Exato, eu não tenho um dia da minha conversão. Eu tenho alguns momentos que marcaram muito a minha vida cristã, mas eu não tenho um dia da minha conversão, assim, porque... Culto da Fogueira 2017, 18, 19... Em todos os cultos, Todos me os cultos converti, da Fogueira. tem alguma coisa errada aí. Exatamente. Mas nunca tive uma data, assim. Aí eu ficava me questionando, será que eu sou cristã mesmo e tal? Será que, de fato, eu aceitei Jesus, sabe? Eu me questionava um pouco isso. E aí, um desses momentos que marcaram muito a minha vida cristã foi justamente quando eu entrei na faculdade. Entrei na faculdade, assim, né? Tipo... Morando fora, né? Morando fora, saí da casa dos meus pais, então, 18 anos de idade. Saí da casa dos meus pais, fui morar... Perigo, hein? Morou sozinha? Não, eu morava Mais com... perigoso ainda. Mais perigoso ainda. Eu saí de casa com 18 anos, fui fazer faculdade fora, fui pra Unicamp, Ó, fui morar em o currículo Campinas. dela aí. Aí, A única intelectual do grupo. Exato. aí fui morar em Campinas, não é muito longe, né? Tipo, meus pais moravam aqui em Barueri, já nessa época a gente já tinha saído de São Paulo. E aí, essa parte de sair, meus pais saíram de São Paulo também é importante, porque meus pais tinham saído de São Paulo, mas a gente continuava na igreja lá na Zona Leste de São Paulo, que dava mais de 1 hora de viagem, tem pedágio e tal. Quando tem pedágio é porque é longe. Mas é um pedaço só. É um pedágio só, Qualquer mas é cantor de longe. São Paulo tem um pedágio só. Não, Pedágio de R$13, coisa pouca. coisa Não, boa, são- 4,50. Na época, Agora- eu não sei. Não, Agora era é 400. 2 e pouco, né? Eram Pra cá. cruzados ainda. Mas enfim. Aí eu cheguei na faculdade, 18 anos, nunca tinha me permitido viver nada, assim, sabe? Tipo, eu nunca tive nenhuma festa, assim, balada, nunca na matinê. Eu não tive isso, assim. Isso era, de fato, algo muito distante da minha realidade. Matinê. Nem sei E o que por é matinê. Matinê? Não é matinê que as pessoas vão na adolescência? Não, não, tinha aquela Quando a balada- gente era adolescente, não é matinê o Ah, Eu nome? ia Não. nas É baladas. matinê, não é matinê, porque house, você tá falando que é house matinê. party. Era de dia. É, de dia, porque é menor de idade, não é isso? Que é matinal. Enfim, nunca tinha vivido nada, assim, disso. E aí, fui parar na faculdade e tal, nunca tinha vivido nada disso. E aí, as coisas foram, tipo, acontecendo, assim, foi bem aos poucos mesmo. Foi um período de 6, 7 meses, ali, os primeiros 7 meses ali da faculdade. Mas que de repente, tudo mudou, assim. Eu tava longe de casa, 18 anos, tem nada na cabeça. Põe Longe dos nada meus na pais. cabeça com E foi 18 pra todas anos. as baladas Eu não que tinha, lá. eu não tinha igreja fixa, porque às vezes eu voltava pra casa, quando eu voltava pra casa de Campinas pra visitar meus pais, eu ia na igreja lá em São Paulo. Aí pra voltar pra Campinas, eu dependia de carona e tal. Então, tinha domingo que eu participava da IBD e ia embora à tarde, porque só tinha carona à tarde, não ficava pro culto. Então, eu não tinha, tipo, um convívio na Bom igreja rolê, ali. pensa só 1 hora, sempre. Não, 1 hora e e não era 10, envolvida, tipo, não podia Preguiça. assumir nada dentro da igreja, enfim. E aí foi se distanciando aos poucos. Quando eu ficava em Campinas, quando eu não voltava para visitar meus pais, tinha algumas igrejas que eu ia porque eu não tinha decidido que igreja eu frequentaria lá ainda. Então, ia em uma, e passava outro domingo, visitava outra igreja. Então, foi todo esse contexto que contribuiu, tipo, nisso, assim. E aí eu conheci, nos primeiros meses da faculdade, ali conheci um cara também, que foi a mesma coisa, ficou insistindo ali no meu ouvido por um tempão. E aí me envolvi com Caramba, ele. então é aquele ditado água mole, pedra dura, então Não, tem significado na Mas vida só aí. quando tá com problema. exatamente. Enfim, e aí foi
acabei me envolvendo com ele. E aí foi acontecendo aos poucos. Não foi assim do nada, sabe? Acordei e vou pra festa. Não, muito pelo contrário. Eu ia pras primeiras festas da faculdade falando assim, não, eu vou pra lá Vou pra pra evangelizar. Aham, vai sim. Você é a Com certeza. diferença Esse é o maior lá erro e do tudo cristão mais. Não, que acabou de entrar na total. faculdade. Aí eu ia, porque, tipo, imagina, eu era super certinha, assim, e tal, então, tipo, não, eu vou pra lá, porque eu preciso conhecer as pessoas, preciso fazer amizade. Então, eu vou pra lá, aí eu ia pra festa, e eu ficava, de fato, as primeiras festas, eu realmente ficava muito na minha, ali no quietinho e tal. E vai acontecendo aos poucos. Quando você vê, você já se permitiu aquilo, aí você já se permitiu mais um pouco, já se permitiu mais um pouco. E aí, enfim, de repente, eu me vi, tipo, em jogos universitários, entendeu? Nossa, você já usou droga? Já? Esse vídeo não vai pros seus pais, Não. Não, mas Pode olha, falar Breno, a verdade. não, nunca aconteceu, mas de fato, Deus me protegeu muito, assim, muito. Porque eu falei que eu era muito inocente, muito inocente. Eu não convivi com nada disso. Já te porque ofereceram bala, é basicamente isso, né? tudo me E ofereceram. aí você é bala é bala. Eu pensei que era bala. Não. Aqui, ó, pra você, ó. Tipo, Bala. 18 Bombinha da anos de asma. idade. 18 anos de idade, me ofereceram bala no meio de um jogo universitário. Tipo, tava tendo show da Anitta, a pessoa me oferece bala e eu realmente pensei que era bala. Sete Uma belas. balinha. E aí eu Sete realmente bela, peguei é. na mão, assim, aí um amigo meu me interrompeu, falou, Bi, não pega isso não e tal. Mas assim, porque Deus me protegeu muito, porque eu era muito inocente. Porque assim, desde criança, meus pais incentivaram Faltou muito... gingado, faltou gingado. Faltou dos gingado. mano. É porque desde criança meus pais me incentivaram muito a ter amizades dentro da igreja. Eu sou muito grata a eles por isso. Então meu pai sempre falou, seus melhores amigos são esses dentro da igreja. Meus pais sempre incentivaram que eu tivesse essas amizades dentro da igreja. Então, tipo, dormir em casa de amiga e tal. Então, até mesmo dentro da escola, no ensino médio, a galera normalmente tem um pouco de contato, assim, mais com o mundo, assim, coisas, e tal, é. com as coisas do mundo. Porque você tem No amizades ensino que são de médio, fora. mas eu não tive isso. Meu ensino médio, meus melhores amigos eram cristãos. Eu tinha um grupo ali de, tipo, 4 cristãos que eram muito meus amigos. Então, eu não tive isso, assim, sabe? E aí, chegou na faculdade, de fato, era muito inocente. Então, drogas me ofereceram muitas vezes. Tipo, principalmente maconha, então, que é no brigadeiro. Engove. Brigadeiro de maconha, brownie, tipo, no chocolate quente, maconha. E eu nunca experimentei, porque de fato Deus protegeu muito, mas assim, a oportunidade não faltou, sabe? Mas não experimentei droga, mas experimentei outras coisas, assim. E aí, de repente... Umas bebidas fortes. Umas bebidas fortes e tal. Catuaba. Corote. Catuaba era melhorzinho. Corote é tipo o álcool do posto. Mas, enfim, e aí as coisas foram acontecendo, assim, e era... Algo me incomodava muito, assim. Tipo, eu não tinha paz. Ressaca. Além da ressaca. Algumas coisas me incomodavam muito, assim. Eu, de fato, não tinha paz. E algo que sempre me perturbava, porque, assim, na minha cabeça, eu fazia parte deles ali, daquela galera mundana. Eu fazia tudo que eles faziam. Eu tava no meio deles, tava na festa, tava em tudo. Mas, cara, era impressionante que pros meus amigos da faculdade, eu ainda era a santinha, sabe? Então, acontecia alguma coisa, não, a Bianca não faz isso, tá? Eu ficava, mano, como assim? Tipo, eu tô fazendo tudo que todo mundo faz e eu ainda sou, tipo, a santinha, assim, pra eles. Eu ficava me questionando muito isso. Mas porque, de fato, eu não era aquilo, Vou sabe? causar mais. Vou me misturar com ele. Não me sinto santinha. Mas era assim... O que tem de diferente, sabe? Tipo, eu faço tudo o que eles fazem e eu não faço parte disso. E aí eu falei, gente, eu não sou daqui, eu não fui chamada pra isso, sabe? Fora d'água. Mas eu tinha, assim, plena consciência do que eu tava fazendo. Total. Eu ia pras festas, mas com plena consciência do que eu tava fazendo. E domingo eu tava na igreja com plena consciência de como tinha sido minha semana, entendeu? Deus me Tipo, perdoa. plena consciência. Eu ia pra casa, chegava em casa pra visitar meus pais com a maior cara de pau. Tomava santa, você pegava o copinho. Tipo assim, eu tinha plena consciência. Mais um. Mais um é que eu tô acostumado. Suquinho de uva no... Tá fraco. Então, tipo, eu tinha plena consciência do que eu tava fazendo, assim, sabe? E aí, até que eu fui pra um jogos universitários. E aí, um bem famosão aí. E aí, lá... E até lá, eu fui inocente, assim. Eu não tinha noção do que era aquilo, assim, sabe? Eu cheguei lá e fiquei meio chocada com as coisas que eu vi. Com barra que... pesada, Tipo, pesada. eu não Já sei foi alguma, explicar, Breno? assim, só que... Não, Já não, foi? não. Eu também nunca Eu fui. quase fui uma por aposta. Porque lá na faculdade, era engraçado. Porque um paciente estava marcado 8 horas. Você tinha que arrumar o equipe, tudo certinho lá. E é sempre em dupla. Aí, tipo, dos 5 dias da semana, eu atendia 3. Então, eu tinha que arrumar os dias e tal. Só que minha dupla chegava atrasada, eu tinha que arrumar o dele. Senão o professor ficava enchendo o saco lá.
Aí eu apostei pra eles um dia assim, ele falou pra mim, se um dia eu chegar mais cedo e arrumar tudo isso aqui antes de você, Você vai Breno, comigo pros você jogos. Você vai comigo lá. Aí eu falei, beleza. Aí eu sempre chego mais cedo na Nossa, faculdade, era tipo 7h50. Eu falei, vou descer lá, tá? Porque eu cheguei às 7 horas. Fiquei 50 minutos enrolando lá no refeitório. Aí eu desci, tava lá arrumado lá. Ele pediu ajuda pros amigos pra... Nossa. Nossa. Mas no final das contas ninguém foi. Essa não então foi. deu certo. Bom. Não, e assim, só tem noção do que é aquilo que a gente de fato foi, assim. Eu posso explicar, contar detalhes, mas quem foi sabe como é. E é muito Nojento. pior que falar. Imperdível, né? Nojentíssimo, Sujo, sujo, tudo. E aí lá, assim, eu tinha falado pros meus pais que eu ia, e na época eu jogava hand. Só que um pouco antes de eu ir pra esses jogos, eu tava indo, porque o cara lá que eu ficava tava indo pros jogos, e eu convenci meus pais de eu ir, falei que era jogos, tal, não sei o que, beleza. Aí eu fui, já tinha pago, era caro. E aí, um pouco antes daquilo, foi quando eu me toquei. Eu falei, gente, eu não sou daqui, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Comecei a cair um pouco em mim, assim, eu falei, tipo, não vou mais. Mas com que cara eu chegar pra pessoa e falar, não vou mais, eu ia ter que explicar. Joguei porque seu dinheiro quando fora. Quanto custou? Foi tipo uns... Uns 500 3 reais, mil mais ou reais. menos. 500 tipo, conto, né? é uns 500 reais. Nossa. Fora, tipo, muito fora a caro. barraca que você Isso é maluco, compra, fora essas coisas assim. Era por Muito aí. caro pros piores dias da sua vida. Exato. Dá pra jogar. E aí eu falei, tipo, o que eu vou falar pros meus pais, sabe? Eu vou ter que falar a real. Então eu falei, não, eu vou agora. E aí, quando eu cheguei lá, só que eu tava nesse processo, assim, de me distanciar De do acordar, mundo, né? assim, de fato. É, de acordar. É um processo, assim, não é do dia pra noite. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei pra aquilo, assim, e aí a gente tava naquele mar de gente, assim, a gente entrando pra ir pra uma festa. Metrô da Sé, E assim. é muito pior, porque é muito mais sujo, muito mais podre. Mano, que o metrô da Sé é Não. pior que isso. Muito pior, muito pior. Tem, sim. E aí, meus pais me ligaram. Porque esses jogos são muito grandes e tal, não sei o quê. É o Tusca. Não sei nem se... É o Tusca. Meus pais me ligaram, porque na época do Tusca Patrocina sempre nós passa. aí. O Tusca não. Meu Deus, pena. Estão falando mal do negócio, ele vai patrocinar E a gente por aí... quê? E aí... O que eu tava falando? Você Ah, tava que eu na tava na fila fila na do entrada. Muito isso. limpo. E aí, quando tá cara, tendo cheiroso. Tusca, tipo, passa em todos os jornais e tal, não sei o quê. E aí, meus pais viram. E aí, meus pais entenderam onde eu estava. E eu, na fila pra entrar no negócio, tá, minha mãe me liga. Aí, eu atendi. Minha mãe falou tanto, mas tanto. Ela, você tá louca? A gente tá vendo onde você tá. Tem gente que morre nesse lugar e não sei o que, não sei o que lá. Bem, quando você voltar, a gente vai conversar. Levou um Falou agasalho? um monte. Agasalho. E ali foi quando eu tive noção que o que eu tava fazendo afetava a minha família também, sabe? Caiu não a era só... ficha. Caiu a ficha real ali. E ali veio todo aquele peso daquilo que eu tava vivendo nos últimos meses, assim. Veio, tipo, aquele peso gigantesco. E eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, eu, de fato, não sou chamada pra esse lugar e tal, enfim. E aí, ali naquele lugar, a minha ficha caiu muito real, assim, sabe? E aí, quando eu voltei dali, conversei com os meus pais, uma conversa péssima, assim, eu tava com muita vergonha, porque ali, meus pais falando tudo pra mim, assim, eu já tinha real, já tinha caído em mim. Só que você teve que ouvir. Eu tive que cada ouvir de palavrinha. novo, e eu sabia, e eles tinham razão em tudo que eles estavam falando e tal. E Seus eu, pais aquela estavam vergonha. certos? Ah, não, gente. Não. Os pais nunca. Zoeira, gente. Seus pais estão certos. Alô, galera aí dos adolescentes. Seus pais estão certos. E aí, enfim, tive que ouvir tudo lá de novo e não sei o quê. E aí, ali eu fui depois daquilo, teve um culto. E aí eu tive o processo de lidar com essa culpa, sabe? E aí eu fui num culto numa igreja de uma amiga minha, na Vila Maria. E lá ele falou muito sobre pureza. Falou muito sobre a pureza sexual, a pureza do nosso coração. Realmente, aquele lugar lá de puro. Não tem nada. Nem o Nem banheiro. um pouco. Muito menos o banheiro. Que banheiro, cara? Não tem banheiro. Pô, tem uns caras definitivamente que não tem banheiro. trollam lá, que tipo, vira um lamaçal, né? Aí os caras tombam lá. Eles É. mijam Não, naquele chão e pulam lá, dão um peixinho. Não. O pessoal que lama tinha feito de uma vez mijo. lá, eu vi uma reportagem lá que o pessoal tinha tombado um mictório, aí o cocô caiu Sim, tudo assim. que aí deu doença pra E todo aí mundo. A pessoa faz um fica, peixinho na exato, merda. É bem isso isso, mesmo, é muito cara. pior que isso. Aí, enfim. E eu fui lá e ele falou muito sobre pureza sexual e tudo mais. E eu entendi que eu, de fato, não foi pra isso que Deus me chamou. Mas que eu creio em um Deus que restaura e um Deus que podia me restaurar, que podia, de fato, me purificar o meu coração, me tornar pura novamente, sabe? E aí eu entendi isso, eu entendi melhor sobre o Deus que eu cria, sobre toda a minha vida, o Deus que eu servia na igreja e tudo mais.
entendi um pouco melhor da graça mesmo, sabe? Porque toda a minha adolescência, infância, eu olhava pra aquelas pessoas assim, como, tipo, snob mesmo, sabe? Tipo, ai, nossa, eu nunca vou ser essa pessoa, eu nunca vou... Como a pessoa chega nesse ponto, nesse nível? E de repente eu me vi ali num lugar muito pior, sabe? E aí eu falei, cara, foi de um lugar muito pior que Cristo nos resgatou, sabe? A gente tava num lamaçal de pecado, de Um fato. lugar que seja como for, era pior que isso. Muito pior que Você isso, quase sabe? tava literalmente no lamaçal. Exatamente. E aí ali eu entendi um pouco melhor sobre a graça, pude olhar para as outras pessoas com mais misericórdia mesmo, assim. E aí esse processo de lidar com a culpa foi um processo que demorou mais de um ano, assim, para mim, porque aquilo me torturava, eu sonhava com aquilo, aquilo me atormentava, de fato, sabe? Eu falei, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não conseguia me perdoar. E aí foi quando eu entendi que eu ia carregar essas cicatrizes pro resto da minha vida, que eu poderia ter aprendido tudo que eu aprendi sem pecar, tipo, sem viver aquilo de fato. Sem pecar, não. Sem pecar, não. Sem viver. cair naquilo, sem viver, e sendo apenas obediente. Mas eu escolhi o mais difícil, aprendi. Se eu voltasse atrás, obviamente, faria totalmente diferente, porque não tem essa não de meus erros fizeram quem eu sou hoje e tudo mais. Eu poderia ser quem eu sou hoje, É tipo aprendendo. Coringa. Hoje eu sou o que eu sou porque eu exato. sofri. Eu poderia ser quem eu sou hoje, se eu tivesse sido obediente e ter aprendido da mesma forma. Mas eu tenho cicatrizes e que elas sejam pra glória do Senhor, sabe? Que elas sejam um testemunho de fato. Elas me fizeram olhar para as pessoas com mais graça, com mais misericórdia. E é pra contar a graça de Deus mesmo. E eu enxergo isso, assim. Tenho que lidar com essas cicatrizes, mas eu entendo que Deus já me resgatou. E graças a Deus tem muita coisa que eu não lembro, porque Deus ouviu muitas minhas orações de tirar muita coisa da minha memória. De Nem fato, do isso aconteceu. cheiro, nem do nada. Não, sério, tem Não, coisa cheiro que eu não deve forço ser na minha mente, possível. eu de Tá fato maluco, não deve não sair lembro. daquilo. Não lembro, assim, tem depois desse um ano orando muito pra Deus mesmo, tipo, apagar algumas coisas da minha memória, de fato, algumas coisas foram apagadas e graças a Deus por isso. Caraca, então eu descobri aqui que eu sou mais limpinho de vocês. Aí, ó, era assim, era esse Eu sou mais pensamento, tá, que eu limpinha. tinha Cara, na adolescência, mas soberba. é aí que a gente entra, Obrigadão Brenão. por vocês me convidarem aqui, ó, mas ó, não vou me misturar Tipo com essa assim, gentalha aqui. Ainda ó, com licença. que a gente não tenha, por exemplo, eu tive esse período aí dos 15 aos quase 17, tipo, ainda que você não chegou no limite da coisa, sabe? Tipo, durante esse meu período eu não cheguei a passar nada que, tipo, você olha assim pra mim e fala, pô, Dequec, você bebia? Eu nem bebia, cara, tipo, eu nunca bebi, nunca usei droga, só que o detalhe não tá só no eu fiz ou eu não fiz, sabe? Mas qual era a minha intenção. Exatamente. Tipo, a minha intenção naquele processo era um menino muito... mal intencionado. Era mesmo. muito mal intencionado, cara. E tipo... E esse é o ponto do tipo... Você era tão mal intencionado quanto a gente. Não, eu não. Ó, galera aí que tá assistindo, vocês estão vendo a qualidade. Não, mas aqui. sério, eu olhava assim, depois disso tudo, eu olhava e falava, cara, isso aconteceu lá com os meus 18 anos, mas só não aconteceu antes, porque eu não tive oportunidade, de fato, por isso. Não era porque, nossa, eu era muito crente. Não, era porque, de fato, Deus não permitiu que acontecesse antes, eu não tive a oportunidade. Da primeira oportunidade que tive, eu mergulhei de cabeça, assim, ó, e quebrei a cara. Mas, e é isso, é esse o ponto, sabe? Me fez olhar para as pessoas de forma diferente, sabe? Então, enfim, é isso. Muito bom. Saber um pouco mais das histórias de vocês Exatamente. dois. Vocês levantaram minha moral de uma maneira aqui. Não sei que eu como, tô, Breno. cara, Não sei como. Muito obrigado aí. Tá, tamo ruim. Tamo mal, Não, mas é isso, tipo, eu cresci na igreja, mas essa foi um dos momentos, assim, acho que foi da minha caminhada com Deus, assim, um momento de mais... Sei lá, como fala isso? Um choque, assim. Sei lá, isso aí, fica aí. Tipo, pra você. uma metamorfose. Você Mas uma enfim, lagarta, agora virou uma importante, borboleta. assim, Tipo a gente isso, conversar, tipo, sobre isso e tal, contar a nossa história de conversão, porque eu acho que são histórias muito bonitas, porque não é sobre nós, é sobre o que Cristo fez em nós e tem feito em nós.
Eu acho que é legal pra as pessoas vão estar ouvindo a gente aí nos próximos episódios, enfim, saber quem nós somos. Faltou assim. drogas. Faltou drogas. Ninguém se Faltou envolveu com drogas. Exato, Na gente. próxima, Calma que vai ter convidado pra a isso, gente vai ter chama convidado alguém pra que isso, se vai ter envolveu convidado. com Nenhuma drogas. das histórias que foram ditas aqui vai fazer o pessoal chorar no culto da fogueira. Não vai. Não vai, Falta não vai. drogas. falta drogas, assassinato. Isso, exato. Falta um monte de coisa. Prisão, cadeia, Exato, tipo, apanhar de série polícia. da Netflix. Não. É Falta polícia, bullying, falta sexo, bullying. drogas, E bebidas muito- e tudo não, mais. rock and roll é não, bom. não vai ter nada disso, cara. Não aqui, Não por vai enquanto. Vai ter de outras pessoas, talvez. Ou chamar os não, presos, ninguém sabe. ou não. Mas a ideia, a princípio, é essa, né? Sempre que a gente puder ouvir todo mundo estiver aqui com a gente, saber mais sobre exatamente isso que você falou, o que Deus fez na vida daquela Exato. pessoa, como Deus a chamou pra estar aqui hoje, onde a gente está e tudo mais. Porque às vezes a gente acha que uma boa história de conversão é a história do cara que tava na cadeia, seja traficante, não sei o que lá, e a gente foca na história, sabe? Mas a grandiosidade de tudo Não é isso sobre a Exato, história, é exato. sobre o é sobre o escritor. sacrifício de Cristo, sabe? Na Exato, cruz. E, enfim, exatamente. foi um sacrifício enorme por todos nós, sabe? Pelo cara que se converteu e que tava lá na prisão e que fez tudo isso. E, tipo, por você que cresceu na igreja, enfim, e teve toda a sua vida na igreja. Por você que se converteu depois. Por mim que tive um período fora, enfim. Não é sobre a nossa história, sabe? Sobre o que Exatamente. Cristo tem feito através de nós. É isso. Não foi o que nós fizemos, mas do que ele fez. Exatamente, Conosco, ó. exatamente. Eu tô indo bem, motivacional. E aqui. o propósito Não tô disso motivacional. tudo, no fim, é dizer sobre quem nós Somos. Somos. nele. Olha isso. Exatamente. Quem nós somos. Através de quem ele é e do que ele fez na gente e sobre o fato da gente ser, justamente no texto ali que a gente falou, ser o sacerdócio real, falar sobre ele, falar do que ele fez e por aí vai. Só somos porque ele é, né? Exatamente. Então, Exatamente. muito obrigado a todos que nos ouviram. Esperamos que vocês continuem assistindo a gente nos próximos episódios. Lembre-se, que não teremos. gostaram, vai ter convidados que vão dar uma ajudada, porque, Eu né? peço perdão a todo mundo que tá escutando aí, porque eu tô achando que a minha voz deve estar mais fina do que o normal. Quando eu falei que eu entrei na puberdade, não é zoeira não, galera. Peço perdão aí, mutem não, né? Baixem o volume. Exatamente. quando for minha vez de É falar. É isso. isso. É isso aí, galera. Muito obrigado aí. E até a próxima. Boa noite, a todos. boa tarde, bom Tchau, dia. gente. Até o próximo Tchau, tchau, episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.